Estamos de volta aqui no Prêmio News e, como você já sabe, neste bloco, trazendo entrevista e mais informação para você aí de casa. E eu estou com ela, a doutora Cíntia Rios. Seja bem-vinda novamente. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Ótima semana. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, né? Bom, vamos falar, como sempre, de saúde, que é importante estarmos sempre atentos, né, e informados sobre esse assunto. Vamos falar hoje sobre diabetes. O que é a diabetes de fato, né? Olha que importância o assunto, né? Uma doença mundial de escala progressiva, onde a gente tem percebido um aumento crescente, inclusive na população mais jovem. Houve um aumento a partir dos anos 80 na diabetes infantil, né? O que a gente tinha antes com muita raridade, hoje a gente tem com mais frequência. E em nível crescente, né? Por que acontece? O que é diabetes? Né? Essa é a coisa mais importante. A diabetes é uma doença relacionada à alteração no metabolismo, ou seja, na forma como o corpo processa os alimentos. E ele passa a ter uma resistência à ação de um hormôniozinho chamado insulina, que é quem controla o nível de açúcar no sangue. Isso é basicamente, de uma forma bem para a gente entender. Porque, de uma maneira geral, o paciente fala, eu não como açúcar e fiquei diabético, né? Não é o açúcar que traz a diabetes, é um estilo de vida associado a um componente genético e você vai ter o disparo dessa doença em algum momento da vida. Então, está muito relacionada com o estilo de vida que a gente tem. O que se come, como se come, em que quantidade se come, isso é diabetes. Então, ter a glicemia, que é o açúcar do sangue alto, é um dos fatores da diabetes. Talvez seja o primeiro, que dá o primeiro disparo na doença. Mas não significa que quem tem a taxa de glicose alta vai ter diabetes? A taxa da glicose alta é um sinal de que alguma coisa está acontecendo no organismo que você não está conseguindo queimar esse açúcar na quantidade correta. Então, de qualquer forma, é um alerta. Se você faz periodicamente exames e a sua taxa da glicose, que chama-se glicemia, está se elevando periodicamente, é sinal de que você pode estar tendo alguma coisa errada aí. É um sinal de alerta, sim. Então, independente da idade, né? Talvez seja um sinal para você diminuir o que você come em relação aos carboidratos, aumentar a sua atividade física, mas de qualquer forma é um alerta. Então, a glicemia alta ou próxima do valor alto considerado normal é um sinal de disparo. E além desse sinal de disparo, quais são os outros sintomas da diabetes? Quando a diabetes já está estabelecida, ela praticamente, assim, um sintoma clássico não tem, mas no começo, o paciente que está com obesidade, ele tem uma tendência muito maior a ter diabetes do que o paciente magro. Ela tem algumas formas de apresentação. Por exemplo, às vezes o paciente tem sede excessiva, é um sinal. Às vezes tem uma perda de peso súbita, que não se identifica a causa, é um sinal de diabetes. Ou o paciente que está obeso, muito obeso, faz dieta, não consegue perder peso, é um sinal de diabetes. Então, aquele paciente que é magrinho na perna e no braço, mas a barriga é grande, é uma das formas de ou ter ou estar em processo de desenvolver diabetes. São vários sintomas leves, né? Mas ela é uma doença silenciosa e é importante porque a diabetes é uma doença sistêmica. Ela não só traz o açúcar elevado, mas de uma forma bem simples para que vocês entendam. O açúcar é ferrugem. Então, quando a gente tem açúcar elevado, ele sobra. E ele sobra, vai virar gordura. Ele vai virar uma gordura que inflama. Ele vai virar uma gordura que prejudica. Altera a visão, altera o funcionamento do rim, altera a absorção de nutrientes importantes no intestino, levando à depressão. Olha como é amplo o espectro da diabetes, né? E é silencioso, muito silencioso. Às vezes, quando o paciente descobre, ele já está com a glicemia extremamente elevada. Mas o mais importante, ela é silenciosa, ela é crônica, mas a progressão dela depende de você, depende do seu hábito, depende do que você come, depende de como você tem e leva a sua vida.
Bom, em relação à doença mesmo, né? Quais são os cuidados que se deve ter, né? Porque antigamente a gente via que um diabético não podia nem chegar perto de um docinho, né? Hoje em dia, com a tecnologia, né? Com os medicamentos, a pessoa consegue ter uma vida normal. Mas como que se é, né? Essa programação, esse estilo de vida novo que tem que ser adaptado? Tem que se adaptar. O mundo mudou, melhorou em vários aspectos, em alguns a gente ainda está avançando, a medicina também faz parte disso, mas o mais importante é o seguinte: hoje dá para comer um docinho, dá, tem o doce que não tem açúcar, mas tem o adoçante. Alguns estudos mostram hoje que o adoçante não é um benefício tão grande em relação à base da doença diabetes. Então, o ideal mesmo seria o paciente evitar alimento processado, alimento industrializado, aprender a ler rótulo dos alimentos e identificar o que é carboidrato, porque a gente sempre acha que carboidrato é açúcar, né? Sim. E não, o carboidrato é sim, o açúcar é um carboidrato. E a gente tem carboidratos do bem e carboidratos do mal. A gente tem, por exemplo, a frutose, que é o açúcar das frutas. Então, o diabético precisa restringir a ingestão de frutas na sua dieta. Ele precisa escolher frutas que tenham um menor teor de frutose. Por exemplo, as frutas vermelhas. As frutas vermelhas têm menos teor de frutose do que a banana, a banana tem um alto índice de carboidrato. O amendoim, por exemplo, as pastas de amendoim são altamente ricas em carboidrato. Então, é uma coisa a ser evitada. É preciso ler rótulo. Às vezes você vai lá no supermercado e fala: eu vou comer uma paçoquinha de amendoim zero açúcar. Não existe paçoquinha zero açúcar, porque o amendoim já é açúcar. Então é um alimento contraindicado. Então precisa escolher bem, porque se você escolher bem, você vai viver bem. Isso é o mais importante. Não terá sequelas. A diabetes pode levar à cegueira, pode levar à amputação de membros. Então o diabético precisa ter cuidado ao cuidar das unhas do pé, não pode ser cortada por qualquer pessoa, não pode tirar cutícula. Tem todo um cuidado por causa do processo inflamatório crônico que o diabético tem de base. Ele vai ter então uma demora na cicatrização, ali, um retardamento na cicatrização por causa da diabetes? Se ela estiver descontrolada, ele vai ter um retardo cicatricial. O que vai haver que leva a isso? Uma falha na qualidade do sangue que chega na região que precisa ser cicatrizada. Eu contei no comecinho que o açúcar é um ferrugem. Então, assim, é o ferrugem, não deixa chegar o nutriente necessário para aquele tecido se reparar. Então, acaba tendo o quê? A necrose, que é a perda do tecido por conta da má irrigação consequente a esse ferrugemzinho que chama açúcar elevado. Não há porquê comer errado, viver mal para ter sequelas. Como a gente sempre fala aqui, né? A vida é uma escolha. E a escolha da saúde tem que ser a principal para todos nós, para a gente não ter problema. Em relação às crianças, né? Você comentou no comecinho que aumentou a taxa, né, da diabetes nas crianças. Você correlaciona isso à alimentação mesmo, ou ali na gravidez, ou alguma consequência genética? Como que você correlaciona esse aumento com as crianças? Muito boa pergunta, Camila. A diabetes, ela tem um componente genético, né? Mas a diabetes genética pura e simples, porque o pâncreas deixou de fabricar insulina, ela se manifesta muito cedo, por volta ali dos 5 anos de idade. Esse paciente, ele veio com um defeitozinho de fábrica. Não é ruim, não é bom, é só uma questão de adaptação. Então, ele não produz na quantidade suficiente a insulina, que é o hormônio que faz com que a glicemia fique baixa. Uma das ações da insulina é essa. Então, isso se manifesta precocemente. O que aumentou a diabetes na infância foi a obesidade aumentou na infância. Então, talvez essas pessoas, no caso aí as crianças, fossem desenvolver uma diabetes num período mais tardio da vida. Mas por conta do hábito alimentar, isso acontece mais precocemente. E aí fico alerta. A obesidade infantil é um problema sério e grave. Eu costumo dizer que quem engorda a criança é quem cuida dela, não é a criança. Porque ela não vai ao supermercado.
ela não vai comprar o que ela não sabe e nem pode. Então, quem engorda a criança é quem cuida dela. E aí você tem que ter cuidado, porque a diabetes pode aparecer. Se essa criança já tiver essa probabilidade maior, isso vai ser muito cedo. Imagina as consequências disso 20 anos depois, que é em média o tempo de desenvolvimento de uma sequela. É uma criança que aos 10, 9 anos desenvolveu diabetes, aos 30 ela vai ter uma sequela dessa diabetes mal cuidada. Então é importante sim, o hábito, a escolha da vida é importante no impacto que você vai ter de longevidade. E para finalizarmos aqui, no supermercado, no rótulo, o que a pessoa, né, o que nós temos que olhar? Quais são as principais informações que no rótulo a gente olha e fala, opa, esse alimento não é bacana de eu comer? A primeira dica que eu dou é que se tiver rótulo, tenha cuidado. Eu prefiro o que não tem rótulo. O que não tem rótulo foi a natureza que nos deu, né? Essa é a principal dica. Mas se você tiver que ler rótulo para comer, eu sempre digo, né? Vamos descascar mais e desembalar menos. Mas se realmente precisar de rótulo, procure as coisas que terminam em ose. Por exemplo, frutose, lactose, são açúcares. Procure qual é o índice de glicêmico desse alimento, e o rótulo traz isso. Procure quanto tem de carboidrato por porção. Os rótulos são um pouco difíceis, mas se a gente tiver o hábito, isso melhora. Então, minha dica é, coma comida de verdade, comida saudável. Descasque mais, desembale menos. Bom, doutora, muito obrigada pela sua explicação, sua explanação. Seja sempre muito bem-vinda e eu te espero na semana que vem. Uma boa semana para todos. Vamos aprender a ler rótulo, mas de preferência comer a comida de verdade. Boa semana. Bom, o Prêmio News fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência e eu espero você na próxima edição. Então, até lá!